Atenção seriadores, está começando mais um BDS Cast. E no tema de hoje nós vamos falar sobre o Dia das Crianças, sobre séries que marcaram a nossa infância. E aí pessoal, tudo bem? Passadas uma semana sem BDS Cast, mas vocês acharam que foi porque a gente não quis fazer? Achou errado. Na verdade, nós estávamos esperando a data certa. Hoje, Dia das Crianças, nós estamos aqui com um BDS Cast especial sobre esse tema. E para conversar junto comigo, se você não me reconheceu ainda, quem fala aqui é o Pedro, tá? Mas para conversar comigo sobre esse tema muito legal, muito divertido, estou aqui com o Eric. Oi, Eric. Olá, quem quer bom é... Eu não lembro o resto. Bom é ser feliz na televisão? É isso? Eu não lembro, não. Meu Deus! Eu amei. Mas, além de Eric, eu também não sei completar a música, amigo. Se eu soubesse, eu teria completado. Mas, Obrigado. além de Eric, também está aqui comigo o Wesley e seus gatinhos. Olá pessoal, não vim com um coach preparado, porque não me falaram que era pra estar com um coach preparado, né, Eric? Mas... ninguém me falou. Pois é, inventou na hora aí, né? Pois é. Mas, olá pessoal, é isso. Eu ouvi um cachorro. Sim, minha cachorra tá brigando ali. Gente, Luísa Mel corre aqui. É gata, agora é cachorro. Agora ela tá brigando com os gatos. Meu Deus do céu. Mas sempre teve a cachorro. Sempre teve. Essa pra mim aqui é novidade. Mas, enfim. E, gente, hoje nós estamos aqui, como eu falei agora há pouco, pra falar um pouco sobre o Dia das Crianças, sobre as séries que nos marcaram. Eu, como disse recentemente, estava em alguma conversa com alguns amigos meus, eu fui uma criança que eu acordava, sentava na frente da televisão, ligava no SBT, assistia todos os desenhos animados possíveis, depois eu ia pra Globo. Quando começava a TV Globinho, não. Quando começava o Sítio do Pica-Pau Amarelo, assistia, emendava com a TV Globinho, e era até meio-dia, que era a hora de terminar, tomar um banho, almoçar e ir pro colégio, que eu estudava à tarde. Então, eu fui esse tipo de criança que era apaixonado por assistir. E foi da infância que eu comecei a assistir séries. Eu acho que eu já falei até no BDS Cast, o primeiro, o 00, o piloto. Os meninos até estavam nesse podcast e eu falei que a primeira série que eu assisti, eu considero como sendo Power Rangers. Tava até olhando a lista aqui na internet e eu acho que assisti temporadas de Power Rangers que foram lançadas até 2008. Minha vergonha não é dizer que eu assisti até 2008, minha vergonha é dizer que eu parei de assistir, porque eu ainda sou apaixonado, acho um universo muito interessante. Então, você está falando com outras duas pessoas que ainda assistem Power Rangers e conversam sobre Power Rangers. Você viu o privado meu de Wesley no Telegram? É muito Power Ranger. Vocês é que devem me julgar por não estar assistindo mais. Pode me julgar. Eu tô julgando mesmo. Inclusive, para sua informação, estreou hoje na TV Cultura. Meu Deus. A nova temporada. A nova temporada, 28ª temporada. Aí eu olho pra minha grade e ela faz o quê? Ela chora, né? Mas é a vida, né? E aí, gente, sem mais delongas, vamos começar logo a conversa. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deveria debater seria quais foram as séries que vocês mais lembram de ter assistido. Porque a gente sempre assiste 1 milhão de coisas. E aqui, quando eu falo série, obviamente que vai entrar desenho animado, tá? Porque se tem no BDS, então a gente vai falar de desenho. E quem não gostar, que lute. Quem for de isopor, que se esfarele. Mas, quais foram as séries que vocês mais lembram de ter assistido quando criança? A de Eric eu já sei, de certeza, mas eu não vou falar. Fica aí por sua conta, meu amigo. Eu não fiquei com medo agora, que talvez eu lhe frustre, porque eu não sei se eu vou saber mencionar, não, porque eu não sei. Mas, assim, se for falar de anime... Falar de Digimon vai me frustrar. Não. Então, é isso que eu ia falar. Se for falar sobre anime, eu ia citar Digimon, obviamente. Assim, não foi a primeira, mas foi uma das que eu mais gostei. E das que eu acompanho até hoje. Inclusive, como eu comentei contigo, em outra ocasião, estreou temporada nova semana passada. Essa semana saiu o segundo episódio, que é Digimon Ghost Game. Tô fazendo aqui minha panfletagem, assistam, tá? Temporada nova, com novos personagens e tudo mais. Não é remake, não é o Adventure dois pontos. É nova, então vale a pena. Mas, assim, vamos pro live action. Que eu me lembro de ter assistido quando criança. Mas, enfim, como bom brasileiro, eu acredito que Chaves tenha sido
nossa base da educação no mundo das séries, da nossa introdução no mundo das séries, quando a gente nem sabia, não precisava acompanhar diariamente, porque eram episódios meio que soltos, né? A não ser que tem aqueles arcos de Acapulco e etc e tal, que eram vários episódios, mas no geral dava pra você assistir esporadicamente. Mas de live action, acho que quando criança era meio que isso. Eu nunca fui de assistir muito esses seriados da Disney e da Nickelodeon, porque eu nunca tive TV a cabo. Então eu sempre passei meio que por fora disso. Se for contar, tem os episódios de Angélica, da Fada Bela, do Bambu Luar, Basta Sonhar. Não sei se conta também como seriado, né? Eu sei que tinha umas historinhas, era uma historinha certinha. Não sei se Malhação conta também, mas a adolescência foi... Infância e adolescência foi Malhação, né? Eu sou da década de 90, a Malhação começou em 95. Então eu acho que conta Malhação e conta Chiquititas, né? Chiquititas acho que foi de 97, não lembro. Mas... eu acho que são os primeiros que eu me lembre. Nossa, desculpa. Mas se for pegar um pouco mais adolescente, aí entra, né? Todo mundo deu Cris, Eu, a Patrulha as Crianças. Eu lembro de eu criança assistindo Smallville também com meu irmão mais velho. Essas séries que passavam no domingo do SBT, se eu não me engano era domingo à tarde. Sábado, eu acho, não? Sábado ou domingo, não lembro. Era, mas eu sei que tinha Smallville, tinha umas outras também que eu não lembro. Acho que aquele Kyle, o Homem Sem Umbigo. Enfim. E Chuck passou também. Passou Chuck, isso. Mas essas foram a que eu acompanhava sem meio que ter consciência do que era ser seriador, né? Eu acho que ser seriador mesmo, eu comecei só com Supernatural. Eu sempre digo que Supernatural foi a série que me abriu, assim, pro mundo das séries. E eu também não tô considerando, eu acho que é errado eu não considerar, então vou considerar as séries brasileiras de comédia que sempre passaram, né? Os Normais, Minha Nada Mole Vida, A Diarista, que eu sempre amei. Pronto, já tô me corrigindo, porque agora eu vou lembrando e vou me corrigindo. Eu acho que a primeira série que eu acompanhei assim também foi Sai de Baixo. É a primeira coisa que eu consigo ter noção Muito de bom. acompanhar todo domingo à noite após o Fantástico. Era o Sai de Baixo. E aí eu assistia, parava pra assistir muito. Mas acho que é por aí. O que eu passar disso, acho que já foi um pouco mais tarde. Wesley. Bom, depois do currículo de séries do Eric aí, né? Tô até com vergonha da minha memória. Mas vamos lá. Eu me lembro, assim, de animação. Gostava muito de Jack Chan. Jack Chan, né? Jack Chan. Ele era com os medalhões, não sei se vocês lembram. Eu gostava muito de ver. E de anime era Dragon Ball Z. Era meu anime, assim, que... Nossa senhora, eu tinha que acompanhar todo dia. Morria de ódio da Globo quando tava repetindo os arcos. Em vez de ir pra frente, voltava lá no começo. E passava... Era uma bagunça, né? A gente assistia o mesmo episódio umas 30 vezes. É tipo Chaves, a gente assistia 30 vezes o mesmo episódio, né? Mas tudo bem. Aí também na Globo, né, na TV Globinho, era Power Rangers, que passava mais ou menos 11 horas da manhã. Eu não deixava de acompanhar. Na TV Globinho eu acompanhei até Força Animal. Não sei direito qual ano que foi que saiu. Mas eu gostava muito. Foi um dos que eu mais gostei de assistir. Eu lembro que eu odiava Força Mística. E aí hoje em dia eu vejo muita gente falando que Força Mística é muito bom. E eu quero ver. É muito bom! Pois eu quero ver pra mim ver pra criança, né? Então achei Força Mística muito sem graça. Eu gostava muito de Força Animal. Talvez eu tava órfão de Força Animal. Por isso que eu não tinha gostado. Nossa. Eu e minha irmã, a gente assistia muito na TV Cultura. Era Castelo Rá-Tim-Bum. E, gente, qual que era o nome do desenho? Que tinha um urso, uma pata. Gente, eu não vou lembrar o nome. Eu sei que desenho é esse, mas eu não vou lembrar o nome também. Eu também sei, mas eu não lembro o nome. Nossa, parece que foi um surto coletivo. Todo mundo sabe que desenho que é, mas não sabe qual que é o nome. Mas Nossa, são esses desenhos assim, né? De série, eu lembro de assistir muito na Record. A gente assistia pouco Xena, né? Eu não lembro de assistir muito Xena, mas eu lembro de ver Hércules. Mas eu e minha irmã, a gente gostava muito, era de Caçadora de Relíquias. Que passava na Record de tarde, assim, meio de semana. A gente estudava de manhã na época. A gente chegava da escola, fazia
fazia as tarefas, arrumava a casa, sentava em frente à televisão e aí era das 3 da tarde até 9 horas da noite, né? A gente só assistiu, acho que a novela das 9, que na época era das 8. Mas é isso. E aí acho que no piloto eu falei também que uma das séries que me introduziu ao mundo de seriador foi CSI, né, Record. Eu fui descobrir o que era a temporada. Com o final da 8ª temporada de CSI, eu fiquei muito chocado. Fui pesquisar na internet o que acontecia depois, porque naquela época eu tava nem vendo spoiler, queria só saber o que tava acontecendo. E aí eu fui descobrir que, tipo, nossa, peraí, tem um negócio chamado temporada, cada temporada tem 22 episódios, mais ou menos, que era o padrão da série, né? Aí que eu fui descobrir o que era essa coisa de temporada, de série e tal, né? E aí logo depois eu comecei a acompanhar Supernatural. Daí pra frente foi só ladeira acima. Então, porque você ia dizer que Supernatural foi ladeira abaixo, e você tá chamando Supernatural de quê? Falei ladeira acima. Ah, tá bom, ainda bem. Já ia atrair briga, né? Meu no filho, podcast, não, depois nos comentários. Eu e Wesley e eu não brigamos. Sabe muito bem que eu terminei Supernatural. Vi tudo. Wesley e eu não brigamos. A gente só conversa, às vezes a gente brinca, mas a gente não briga. Ah, ok, tudo bem. No meu caso, gente, eu acho que eu fui muito saciado pela TV Globinho. No caso de anime, começando logo por anime, que vocês já citaram, também eu vou citar. Os que eu mais assisti eram Cavaleiros do Zodíaco. Eu comecei a assistir, mas eu nunca terminei na minha infância Yu Yu Hakusho, e aí depois na minha adolescência, quando eu finalmente pude assistir ele completo, se tornou meu anime favorito da vida. E além desses, eu gosto muito também de Digimon, sou apaixonado. Por isso que eu comentei que eu sabia qual era o de Eric, mas na minha cabeça, Digimon ainda entra na classificação de desenho animado. Eu não consigo fazer essa distinção, gente. Me desculpe, me perdoe, eu tenho esse déficit Como assim? de desenho animado e anime. Oxe, mas Digimon é anime, super Eu anime. saiba, anime é asiático. E pronto, é uma animação asiática. E tem um traço diferente da animação ocidental. Pronto, aí já entra nesse negócio de geografia, que eu não era um aluno muito bom. Aí pronto, a besta deita. Além desses que eu falei, gente, eu fui muito bem saciado pela TV Globinho, como eu falei. Eu amava Jack Chan, esse que o Wesley falou. Amava com todas as minhas forças. Danny Phantom, Os Padrinhos Mágicos, Medabots, que aí, se não for o desenho... Medabots. Ah, é muito bom, gente, Medabots. Danny Phantom e os Padrinhos Mágicos, eu já era um pouco mais velho, já era mais adolescente, assim... Aí não foi muito minha infância. Minha infância foi muito sábado animado mesmo, no início. Programa da Eliana com o Melocotô, com o Chiquinho. Ah, eu assistia esse também. Xuxa, foi muito Xuxa. E como eu falei, como eu tinha comentado contigo, Pedrinho, em outra ocasião, é tipo o programa da Debbie. Eu cheguei a assistir o programa da Debbie na extinta TV Manchete. Meu Deus, eu lembro desse programa. Quando passava os clássicos de Hanna-Barbera lá, do Corrida Maluca. Amo. Também. Corrida Maluca. Enfim, todos aqueles clássicos do Hanna-Barbera. Inclusive, Cavaleiros do Zodíaco também passava nesse programa da TV Manchete. Acho que Dragon Ball Clássico também passava lá. Depois foi pra Globo, não lembro direito. Nunca cheguei a ver o clássico na TV aberta. Ah, Tutubarão, sou apaixonado. Thundercats, eu amo. Amo muito, muito Pronto, mesmo. Hanna-Barbera também fez muita parte da minha infância. E como uma boa criança pobre... eu prefiro 1000 vezes o Warner Bros. E a Looney Tunes do que a Disney e o rato Mickey Mouse. Também, porque, tipo, dado que basicamente foi o que a gente tinha na infância da gente, tem muito mais um apego sentimental. E agora, se a gente for assistir o que está sendo proporcionado, isso a gente vai falar mais na frente, mas talvez se a gente for consumir o que está sendo proporcionado hoje em dia, talvez a gente não se sinta tão satisfeito feito a gente se sentia na época da infância da gente, sabe? E aí, sim, eu queria fazer a menção de um desenho que eu não citei ainda, mas que eu era apaixonado, que é Rocket Power. Gente, eu amava assistir esse desenho. Foi na época que eu queria ser skatista, As crianças surfista, né? Exatamente. Amava esse desenho. Mas... eu gostava dele não, eu achava tão esquisito. Faz isso não, Wesley. Maravilhoso, muito bom. Ele me lembrava os Rugrats. Os Rugrats, né? eu também gostava muito. Muito, é muito bom.
Mas aí, sobre séries, eu fui lunático por Power Ranger, né? Na minha infância eu cresci assistindo muito Power Rangers. Como eu falei, eu assisti temporada de Power Ranger até 2008, que foi a Operação Ultraveloz. Eu não lembro como é o Nossa, nome. você assistiu muito. Assisti demais. Eu acho que essa foi a última que eu acompanhei. Depois eu tava vendo as listas aqui e eu não acompanhei nenhuma outra. Mas tem duas séries brasileiras, além dessas que Eric falou, obviamente, que eu acompanhei. Como a Diarista, a Grande Família e tal. Mas tem duas que eu queria fazer menção. Primeiro, que é Bambu Luar, porque na minha cabeça era a minha chance de ser um Power Ranger. A minha chance mais próxima de ser um Power Ranger. Era o Bambu Luar, que era tipo o Power Ranger do Brasil. Nunca consegui ser, né? Angélica, se um dia você quiser fazer uma nova temporada, pode me chamar, tô à disposição. E essa outra que eu vou falar agora é também em homenagem a Rafa, amigo nosso daqui do podcast. Mas todo domingo, na hora do almoço, estava eu sentado na frente da TV assistindo as temporadas de Sandy Júnior que passavam na TV Globo. Que foi lá que eu conheci o Mionzeira, né? Que estava participando dessas temporadas. Inclusive, eu acabei de ver, eu não lembrava, obviamente, mas a série rendeu 4 temporadas ainda. Fiquei muito surpreso. Foi de 99 até 2002. Eu não sei de quais vocês estão falando, mas tudo bem. Caramba, meu Deus, A Wesley. série de Sandy Júnior? Me assustei. Me assusta às vezes. Sandy Júnior sim, mas assim, eu não cheguei a ver. Foi em que ano, mais ou menos? De 99 a 2002. 99 eu tinha o quê? 2 anos de idade. Meu Então, Deus. Ô, Eric, então a gente é não velho. dava. Mas tudo Meu bem. pai amado. É a vida. Mas aí, gente, já entrando num outro ponto, obviamente que todo mundo é influenciado por diversas coisas. Eu acho que a cultura pop é definida por aquilo que está no gosto do público, digamos assim, aquilo que está no gosto popular. E aí, as séries com certeza exerceram algum tipo de influência, pelo menos na minha, exerceram total influência. Eu lembro que quando eu assistia Power Ranger, eu me questionava como danado acontecia deles conseguir filmar com um robô em cima de uma cidade. Sim, eu fui uma criança ingênua suficiente pra acreditar que isso acontecia. Só que depois de velho, né? Aí eu descobri como era. E aí exerceram total influência sobre mim. Um outro caso que eu cito nem é de série, mas é os filmes de Star Wars que, tipo, eu sempre quis entender como era que eles conseguiam filmar uma guerra numa galáxia. Mas essas séries que vocês assistiam, ou que vocês consumiam na época que vocês eram criança, exerceram algum tipo de influência sobre vocês? Só uma pausa aqui, Pedro. Só pra gente eu perguntar uma coisa pra vocês. Pode, dentro do episódio mesmo. Mas qual Power Rangers vocês eram? Qual cor? O branco, eu era Tommy. Todos os que Tommy for, eu serei. Ai, Tommy sem graça. Pior que eu não lembro se na época eu me identificava com preto ou era com azul, mas acho que era um dos dois. Eu gostava do azul também, quando era aquele. Eu acho que é Billy, o do óculos. Billy. Não, gente, eu tô falando em sentido geral, assim, tipo, nas rodinhas de brincadeira. Você ia brincar, qual cor você escolhia, não Branco. do personagem. Branco. Ah, amigo, eu pegava o que sobrava. A verdade é essa. Então, o lance é Todo mundo porque queria ser vermelho, meu ciclo né? de amizade quando Então, meu ciclo de amizade quando eu era menor era todo do meu irmão mais velho, né? Então eu sempre fui o mais novo da rodinha. Aí eu sempre fui o café com leite. Aí eu pegava realmente o que sobrava. Eu tenho um pouco de trauma disso, inclusive eu já falei sobre isso em terapia, sabe? De verdade mesmo, juro. Mas é bem isso. Amigo, desculpa, mas é porque você falou engraçado. Sim. Mas é a realidade, né? Então pronto, tem que abraçar, né? Enfim, era isso. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Então a gente vai deixar, em homenagem ao Eric aí, esse trauma dele, a gente vai deixar ele como o Ranger Vermelho aqui, tá? O nosso líder. Eric, nesse momento, nós vamos abrir mão de quem nós somos. Diga, o primeiro a escolher vai ser você. Qual cor você quer ser de Power Ranger? Ah, mas hoje eu sou empoderado, eu quero ser o preto. Então pronto. Pô, só teve um Power Ranger negro na história, eu acho. 1 ou 2, se eu não me engano. Eu acho que só um. Quero não. Tiveram alguns que, tipo, são pardos, né? Mas. Não, porque mas eu acho que são latinos do Ninja Storm. Só teve um que foi inclusive o ator que participou de Game of Thrones. Não, foi Game of Thrones, eu acho, que ele participou. Não, amigo. Não, só teve um que participou de algum. Ah, Jessica Jones. O cara que fez que era o vizinho de Jessica Jones. Ele foi o primeiro Power Ranger negro, se eu não me engano. E ele, inclusive, participa do filme dos Power Rangers, né? Walter Jones, o nome do ator.
Se eu não me engano, Estão ele foi o falando primeiro. do Zack. Isso. Eu não Esse- lembro, eu não vou lembrar o nome, mas se eu não me engano, ele foi o primeiro Power Ranger negro. É, o personagem Porque dele é ele é o Zack da mesmo. primeira temporada, que era o Ranger Preto. É isso mesmo, do Mighty Morphin. Mas em Força Animal a gente tem o principal, que é o vermelho, ele é. Eu tava lembrando aqui, no Power Ranger do espaço também. O Power Ranger preto é um negro também. Não, mas eu não tô falando do preto, não. Eu tô falando do vermelho. Ele é vermelho. Em Força Animal ele é vermelho. Entendi. Desculpa, eu que tinha bugado então. No Mighty Morphin, acho que era Adam o nome, eu não lembro. Mas o primeiro era negro também. Mas eu tô falando o primeiro Power Ranger vermelho, que era negro. Que foi o cara que interpretou o vizinho de Jessica Jones, na série da Jessica Jones. O Power Ranger Turbo. É o Power Ranger Turbo. Eu tô vendo uma Hum. foto aqui, é o Power Ranger Turbo. É, tá, Power Ranger Careca? Turbo ele teve. É o É careca. isso. E teve o SPD também. Ah, Isso, então eu tava teve. confundindo com o SPD. Nossa, Força Animal não é não, disfarça. É o do SPD, mano. Pronto. O nome da ator era o É. Ika Darville, eu acho que é assim que se fala. Ele era do Power Ranger RPM, em 2009. Não, bem antes teve, velho. É, antes tiveram alguns. Ah, tá. O Turbo acho que foi o primeiro vermelho. Olha, gente, pelo amor de Deus, dá pra perceber que dá um episódio gigante sobre Power Ranger, né? Queria, inclusive. Olha. Por mim a gente faz, tranquilo. Caramba. Gente, eu lembrei de um outro. Ah, desculpa. Eu lembrei agora de uma outra série que eu assistia. Depois eu já volto pra resposta, Pedro, eu prometo. Tô com vários Mas era- anotados aqui. Não, mas era a Punk, a levada da Ah, eu lembro. desenho, e tinha um live action. E eu assisti o live action também. Só queria fazer essa menção honrosa. E eu falo sobre agora a resposta, se influenciaram. Eu acho que sim não. Eu tenho quase certeza, porque hoje a minha vida, ela predominantemente, não é que predominantemente, né? Porque eu não trabalho com isso, mas meu entretenimento preferido, minha forma de entretenimento predominante hoje é série. Assim, ou coisas super ligadas a séries. Por exemplo, o banco de séries. Foi por causa das séries que eu entrei nos grupos do Telegram e que eu conheço muita gente, inclusive conheci vocês e o podcast. Participo de 2 podcasts, né? Além desse banco de série, tem um outro que também é relacionado à cultura pop. E a gente fala muito sobre série lá. Nas rodas de conversa entre os amigos, eu falo muito sobre séries também. Então, assim, mesmo eu não trabalhando com isso hoje, não sendo remunerado por isso, digamos assim, mas eu tô muito envolvido em coisas que são do universo das séries. E eu assisto muitas séries hoje em dia e converso muito sobre isso fora do Telegram, ou enfim, no olho a olho mesmo com os meus amigos. Então eu acho que foi muito influenciado. Eu posso não ser um produtor de audiovisual, posso não ser um roteirista audiovisual, mas eu acho que teve muita influência. E não só séries, né, live action, mas como eu falei aqui no início, eu assistia também muito anime, muito desenho. E hoje em dia eu ainda tenho muita paixão, assim, eu gosto muito ainda de acompanhar anime, de ver estreia de anime, de assistir desenho. E aí, então, eu acho que ainda assim manteve muita influência, sabe? Vou dar uma de Erika aqui, vou fazer uma menção honrosa a outras séries e desenhos que eu lembrei, né, que eu assistia muito e que eu gostava bastante. O primeiro é Avatar, a Lenda de Aang. Inclusive, É muito bom. eu revi esses dias e, cara, incrível, um dos melhores, assim, acho que Avatar a gente pode chamar de desenho, porque apesar de ter um traço mais pro anime, ele não é oriental, né, não é um... Foi feito... A própria cultura é meio inspirado na cultura oriental, né? Sim. É meio todo baseado ali, né, na cultura oriental. Mas eu amo bastante, eu tô até querendo rever de novo. Amigo, se for muito começar, bom. me avisa, porque eu nunca terminei Avatar. Nossa, Pedro, muito que bom. pecado, é muito bom. De Eu verdade. tenho muita vergonha disso. Muito bom. Eu acho interessantíssimo e nunca terminei. Inclusive tem, né, a continuação, que é a Lenda de Korra. né? E tem também as HQs, né, que continuam também a história do Aang, da Katara, do Sokka, do Zuko. Tem o anime Zatibel, que foi um dos que... Caramba. Acho que foi um dos primeiros Nossa, eu não cancelamentos que eu gostava. sofri muito. Sério, Nossa, Eric? eu amava muito. Não gostava. Eu amava muito. E aí, quando eu descobri, eu fui pesquisar na internet, depois de muito tempo que eu já tinha assistido, né, que eu fui ter internet em casa. Eu falei, nossa, aquele anime que eu gostava, deixa eu pesquisar aqui se teve os restos dos episódios pra mim assistir. Aí eu descobri que foi cancelado antes de terminar, então nunca chegou a uma conclusão. Acho que nem o mangá chegou a uma conclusão, então
muito triste. Pequeno Urso é o nome do desenho que a gente tava tentando lembrar. Muito bom. Do urso, da pata, do gato. Uhum. E eu gostava bastante. Eu lembrei também de Jake Long, Dragão Ocidental, que era muito bom. Eu gostava muito. Eu assisti esse desenho, só que eu nunca lembrava o nome dele, mas agora que tu falou, eu lembrei. Não, Obrigado. eu sei qual é, mas eu não assistia. Acho que você já tava na adolescência, porque Tava. já tava um pouco mais velho quando eu assisti, então. Depois Beyblade, que, nossa, na época Eu tava com ele pra super. falar também. influenciou muito, né, as crianças, assim, porque eu tive várias Beyblades. Eu brigava por causa de Beyblade com meu amigo. A gente comprava Beyblade na feira, fazia Beyblade com tampinha de detergente. Tudo quanto é jeito pra poder brincar. Aham. E aí, outro que influenciou muito, assim, que eu vivia enchendo o saco da minha mãe pra comprar pra mim, eram os cards de Yu-Gi-Oh! Porque eu era apaixonado em Yu-Gi-Oh! Tinha. E também. aí eu queria todo o deck ali, eu queria todas as cartas pra jogar, que não sei o que lá. Mas, enfim, agora indo pra parte da pergunta do Pedro, né? Eu tava falando e eu fui pensando em como eu fui, quando eu fui crescendo, eu fui deixando de acompanhar e de manter esses meus gostos. Então, Power Rangers eu parei de assistir ali em SPD, ou na verdade o meu último foi SPD, que eu tava vendo aqui, que foi um dos meus preferidos também. Deixei de acompanhar Yu-Gi-Oh!, que depois eu descobri que teve muitos outros. Deixei de acompanhar Digimon. Então, assim, eu deixei de acompanhar muita coisa que hoje eu fico assim, poxa, podia ter continuado a acompanhar, sabe? Mas agora eu tô tentando, né, voltar atrás aí. Comecei a ver Power Rangers lá da primeira temporada, eu tô na metade da segunda temporada. É uma luta, porque são 60 episódios cada temporada lá no começo. E são episódios ruins alguns. Então, E, assim, uma influência que eu tive de séries na minha vida foi o do inglês mesmo, né? Hoje eu sou professor de inglês. Eu acho que se não fossem as séries desde pequeno eu acompanhando, eu acho que eu não estaria onde estou hoje no idioma, sabe? Então acho que me influenciou bastante. Principalmente depois que eu, por forças maiores, eu tive que começar a baixar Supernatural legendado. E The Vampire Diaries também tive que começar a baixar legendado, porque tava saindo episódio novo e eu queria assistir e não tinha dublado ainda. Eu falei, não, vou ter que baixar e ver legendado. Aí eu comecei a ver legendado. E aí, tipo assim, eu já gostava de inglês. E aí foi meio que complementando, né, meus estudos ali. E deu no que deu, né? Eu falo que eu aprendi inglês com séries e músicas. E é isso mesmo. E aí, assim, uma influência que tem pra mim ainda hoje é que qualquer língua que eu quero começar a aprender, eu vou atrás de série, né? E tá sendo assim com o japonês. Então, assim, eu fui lá, peguei Super Sentai, né? Fui lá, peguei Kamen Rider pra mim poder assistir. Aí eu percebi que eu gostava desse estilo, né? De Power Rangers, Super Sentai, Kamen Rider. E eu aproveito isso para usar como base, como algo para mim aprender a língua, a cultura dos países que eu tô ali assistindo as séries. É isso. Achei chique. Não é podre de chique. No meu caso, eu vou seguir o exemplo dos meninos e falar alguns outros desenhos que a gente não tinha falado ainda. Mas, velho, eu amo Inuyasha. Amo de paixão. Nunca vi. Sério, Era uma Ed, adolescente, assista. É muito bom, amigo. Vale a pena. Muito, muito mesmo. Sou apaixonado pelo desenho dos X-Men, o clássico dos anos 90. Eu sei que tipo, eu nasci em 95, então eu peguei assim, já a repetição dos episódios, né? Mas, enfim, é apaixonado. Eu lembro que, inclusive, eu jogava ele no videogame da Nintendo. Também. Muito bom, gente. É maravilhoso. Muito bom mesmo. Caverna do Dragão, gente, pelo amor de Deus. Esse desenho é um clássico. É maravilhoso. Amo com todas as suas. Inclusive, gostaria que, já que tem muito roteiro por aí dizendo que é o final e tal, que alguém fizesse pelo menos algum final, né? Tipo, pra gente conseguir ver
o que realmente aconteceu, o que de O fato Revival, aconteceu. só pra finalizar. Eu acho que tem no YouTube, viu? Um Sério? fan-made. É, Acho. dizem que tem, Eu lembro que teve uma Mas, época que tava bem em alta, assim, essa história. mas tem dois que eu precisava citar e que eu amo, assim, com todas as minhas forças. Inclusive, um deles eu tenho até a camisa, que é A. Arnold e Doug Funny. Eu sou Nossa, apaixonado por esses dois Ai, desenhos. Doug. Doug. Eu Meu amo, Deus. amo muito. Se alguém vier Olha, falar mal, a gente vai pegar uma briga. eu acho que meus dois de infância mesmo assim, preferidos era Doug Funny e o Fantástico Mundo de Bob. O Meu mundo de Bob Deus é do muito bom. céu. Meu Deus, era muito bom. Ai. Fofinho demais. E aí, já entrando no mérito da pergunta que eu fiz, gente, eu acho que eu penso muito como o Eric. Hoje, por mais que eu não trabalhe remunerado com séries e tal, porém, eu vejo que sempre vai estar permeando o meu caminho, sabe? Sempre vai estar sendo cruzado pelo meu caminho alguma coisa que envolva série. Seja pelo fato de eu começar a ter uma amizade, porque eu comecei a falar de alguma série, ou aqui através do banco de séries mesmo, lá no fórum, o podcast, eu conheci muito mais pessoas. O Eric eu já conhecia, obviamente, mas eu conheci o Wesley, Matheus, Lhama, o pessoal do banco de séries em si. É, minha vida sempre vai estar sendo entrelaçada pelas séries, então eu acho que tudo que eu ia dizer que tudo que eu sou hoje, olha que pesado, mas enfim, muito do que eu sou hoje tem influência das séries. Como eu já digo desde o primeiro episódio, tem até um amigo meu que disse que eu encho o saco falando sobre isso, mas eu faço faculdade de economia por um erro do destino. E aí, por causa desse erro do destino, eu tô mudando meu TCC e eu vou falar sobre produção audiovisual, vou falar sobre cinema brasileiro, que está envolvido no audiovisual, não é sobre série especificamente, mas aí a gente consegue perceber que talvez se as séries e os desenhos animados que eu assistisse quando eu era criança não tivessem exercido tanta influência e tanto impacto na minha vida, eu não tivesse ido para essa vertente. Talvez lá no meu primeiro período, quando eu conversei com um professor meu, e ele me deu uma dica de tentar mudar, destinar o meu curso para alguma área que eu gostasse, talvez naquele momento eu não tivesse uma outra área que eu gostasse tanto, feito o audiovisual, feito séries, feito filmes, e aí eu me desgostasse, eu quisesse trancar o curso e etc, entendeu? Então acho que tudo no decorrer da minha vida, desde a infância, quando eu comecei a entender, assistir, acompanhar e tal, e assim como o Wesley, eu ficava revoltado quando, ao invés de vir um episódio novo, vinha um episódio repetido, isso me enchia o saco, eu ficava muito puto. E aí, na medida que você vai tendo esse feeling, sabe, de isso é uma série, eu preciso acompanhar, ver um episódio atrás do outro e pipipi, popopó, você percebe que isso já está exercendo influência em você, sabe? Talvez a questão da organização das coisas e tal. Em tudo na vida a gente consegue perceber que existe essa influência, né, das séries. Verdade. E aí, já partindo talvez para o fim do podcast, desse episódio, vocês conseguem perceber algum tipo de diferença? Eu vou até me citar como exemplo. Recentemente eu fui falar sobre esse tema de infância e tal, Dia das Crianças, e aí eu citei como um dos desenhos recentes, foi Dora Aventureira. Gente, pelo amor de Deus, passei vergonha, né? Porque aí depois Eric até tava nesse momento, e aí eu fui procurar na internet Dora Aventureira do ano 2000, né, Eric? Que a gente pesquisou depois. Acho que é por aí. E não tem nada de recente, mas é porque pra mim chegou ao meu conhecimento há muito pouco tempo. Então, assim, se vocês acompanharem, ou vocês souberem qual é o tipo de produção que é destinado para o público infantil hoje em dia, vocês conseguem perceber se tem algum tipo de diferença nesse tipo de produção e tal. Foi aquilo que eu já comecei a falar agora há pouco, mas enfim, agora seria a hora da gente debater sobre isso. Eu acho que com certeza tem, porque é como é como já brinco, a internet tira onda isso, né? Pra quem cresceu nos anos 80, 90, a nossa infância foi um pouco corrompida, né? Corrompida no sentido de que os programas de família no domingo à tarde dos anos 90, que eram mulheres seminuas, e o desafio era jogar água na camisa delas para mostrar o bico do peito, a banheira do Gugu, a família dançando El Chan e tudo mais. E aí, tudo isso era meio que misturado também com os programas e não se tinha um cuidado, acho que um cuidado mais expressivo na classificação dos desenhos e tudo mais. Então acho que a gente meio que a minha infância, que eu me recorde, tinha mais. Deixa eu tentar explicar. Vamos supor, enquanto eu criança assistia Dragon Ball,
a criança hoje assiste Peppa Pig, Patrulha Canina. Sabe o paralelo disso, assim? Eu acho que hoje tem-se mais esse cuidado de ser um pouco mais restritivo, de ter mais políticas sobre a proteção e o cuidado com a criança do que se tinha antes, sabe? Assim, primeiro porque antes tinha TV aberta, né? E tinha uma porrada de programa de TV aberta para criança. Hoje em dia já não tem tanto. Hoje em dia já é um pouco mais seletivo. A criança, ela escolhe o que ela quer assistir. Tem os perfis para criança na Netflix e tem os canais para criança no YouTube. A gente não teve canal de YouTube para a gente escolher o que é que a gente ia assistir. A gente não tinha Netflix para a gente escolher o que é que a gente ia assistir na hora que a gente ia assistir. A gente era limitado a assistir aquilo que davam para a gente no horário que davam para a gente. Que nos casos, geralmente, eram as manhãs, seja na Globo, seja no SBT. Então a gente... E o único ponto fora da curva aí era a TV Cruz, que passava à noite, né? Acho que não era no SBT à noite. Deus, Eric, eu amo TV Cruz. Fim de tarde e noite. Era o único programa que era fora do horário manhã, que passava, que eu me lembro, né? Que passava desenho e programação infantil. Era o TV Cruz. E aí a gente meio que não tinha essa liberdade de escolher o que é que a gente queria ver e o horário que a gente queria ver. Então a gente era refém daquilo que davam pra gente. Refém, assim, né? Entre aspas. E, de certa forma, eu acho que isso não foi de todo negativo, porque, por exemplo, isso foi que me forçou a conhecer Digimon, a conhecer Pokémon, a conhecer Dragon Ball. Mas a gente há de convir que, por exemplo, para quem assistiu Dragon Ball clássico, não só o clássico, né? Mas acho que o clássico tem muita safadezinha, assim, sabe? De personagem com peitão, de ter aquela provocação sexual, de tudo mais. O próprio Mestre Kami era meio pervertido, sabe? De dar em cima das novinhas. Né? Quando eu era criança eu não entendia a cultura oriental daquele lance do nariz sangrar, sabe? Mas hoje vocês sabem que isso vocês sabem, né? É da cultura oriental, essa coisa do... Pois é, hoje a gente já entende melhor isso. Mas aí eu acho que hoje, como a criança e uma criança um pouco mais tem uma opção maior de coisas e pode escolher melhor o que assistir. Se a criança escolhe coisas erradas, eu vejo que isso é um pouco mais falta de controle dos pais em monitorar o que a criança assiste, porque tem muito conteúdo mais acessível e mais restritivo, digamos assim, não sei, mais seguro para a criança ver. Aí eu acho que são realidades diferentes, né? Talvez o que a gente tinha disponível como criança, que, meu Deus, como é que a gente esqueceu de falar isso, meu pai amado, e agora que eu fui mencionar a TV Cultura, esqueci de falar do Castelo Rá-Tim-Bum, do programa Rá-Tim-Bum, de Gloob Gloob. Ai, desculpa, Wesley. Mas pronto, acho que os únicos programas infantis educativos que eram meio que da grande massa, pelo menos aqui no Brasil, eram os programas da TV Cultura. Hoje em dia, você vê Dora Aventureira que já ensina a gente a falar inglês, sabe? Vamos contar até 3 em inglês. Porque Dora Aventureira já tá velho. Não, sim, Dora Aventureira acho que já tem mais de 20 anos, eu acho que é isso, 21 anos. Dora Aventureira já paga boleto, sabe? Mas eu acho que é por aí, assim, sabe? Não sei, tem muito clássico, né, da nossa infância voltando hoje. Digimon, por exemplo, teve um remake agora. Dragon Quest, que na minha infância eu conhecia como Fly, o Pequeno Guerreiro. Voltou agora também. Dragon Ball Super também, recentemente, né? Né? Assim, não foi um remake, mas foi um revival, né? Foi um revival. Isso. Na verdade, ignoraram o GT, né? Uhum. Tem muita coisa voltando. Então, Pokémon, que nunca morreu, tá aí até hoje. Ash tem 11 anos ainda. Eu tinha 9 anos quando Ash tinha 11 anos. Tô com aqui 30 e Ash ainda tem 11 anos. E ele sempre se despedindo dos Pokémons, né? Ele vai ter 80 e ele ainda vai ter 11 anos, velho. Exatamente. Mas eu acho que é isso, eu não sei. Mas indo assim na pergunta, né? Se eu vejo alguma diferença nas produções de séries infantis antes e hoje. Eu vejo que hoje a gente tem muito animações com foco, com temas adultos, sabe? Bem alta esse tipo de animação. O pessoal percebeu, né? Percebeu meio tarde, porque The Simpsons aí já tem uns 30 anos nas costas. É verdade. E, tipo assim, sempre foi um sucesso, né, de audiência, o povo realmente gosta. Mas hoje em dia parece que eles perceberam, falaram, olha, o pessoal gosta de ver animação, mas com um tema mais adulto, né, com algumas lições mais profundas, algumas temáticas mais profundas sobre vida e tal.
Aí nós temos muita animação voltada para o público adulto, né? Mas a gente também tem muita animação voltada para o público infantil, mas que muitos adultos gostam, né? O que eu mais consigo pensar agora, eu acho que é Gumball, que eu acho que eu Amo, vejo. amo, Pois é, amo, eu vejo amo mais muito. adultos gostando de Gumball do que crianças. E é E tipo Steven assim, Universe, né? Steven Universe. Não, e é tipo assim, o humor de Gumball. Eu e minha irmã, a gente ama Gumball também, mas a gente sabe, a gente assume que o humor de Gumball é um humor besta, mas que a gente Ah, ri mas é por muito isso. bom, é muito maravilhoso. Exatamente. E a gente gosta por isso. A gente tem Steven Universe, a gente teve She-Ra da Netflix Netflix, né? recentemente, né? A gente tem aquele Star e as princesas não sei o que lá, que o Ai, pessoal do Up gosta muito. Tu assistiu Gravity Falls? Tem Gravity Falls também, né? Que também é pra criança, mas quem gosta são os adultos. Então, eu vejo que, como o Eric falou, a gente, a criança hoje em dia vê Peppa Pig, na verdade eu acho que, assim, tem até uns 3, 4 anos de idade, tem um tipo de série específico para esse público. Acho que Peppa Pig tá aí, Aventureiro não, né? Mas Patrulha tem Canina. Patrulha Canina, tem. Eu É, esqueci tem a outros. nova animação que é do Rei Leão, eu não vou lembrar agora o nome. Eu como não tenho criança na minha família, mas No meu caso eu tem não vou meus sobrinhos, saber. tem meus sobrinhos de consideração que eles assistem, amam, mas não, eu não vou lembrar o nome agora. O que eu tenho é adolescente, e meu irmão ele gosta de. Acho que é Ladybug, que ele gosta, que é meio uma pegada meio super-herói, né? Uhum. Qualquer coisa de herói que tiver, ele assiste. Então, assim, acho que tá muito bem nichado hoje em dia, né? O público até os 4 anos, as séries são bem educativas, são bem assim, incentivam o envolvimento de fala da criança, né? Incentivam esses desenvolvimentos que são essenciais nessa primeira fase. Depois a gente tem uma fase que gosta de outra coisa, depois outra fase que gosta de outra coisa, e aí tá bem melhor nichado do que antigamente, né? E eu acho que é igual o Eric falou, porque a gente tem. As crianças hoje em dia têm essa escolha, né? Não é tipo assim, porque tá passando Dragon Ball, e aí uma criança de 4 anos de idade vai ficar assistindo Dragon Ball porque é o que tem. Então, eu acho que como tem essa facilidade do YouTube, Netflix e mil outros streamings aí, né? Conteúdo infantil, pra você ver Carrossel e Carinha de Anjo, tá toda semana no top 10 da Netflix. E eu fico assim, gente, como assim? Mas deve ser muita criança assistindo. Não, né? Vai que são os adultos também assistindo, mas enfim. Uhum. É isso, minha opinião sobre isso. Eu acho que uma coisa que facilita muito atualmente é aquele perfil que os streamings colocam, que é o perfil para criança, sabe? Isso ajuda muito o controle dos pais nessa perspectiva de destinar algo para as crianças, porque existe toda uma curadoria, né, para o desenho, para a animação, para a série chegar ali naquele perfil. Então, e obviamente que ela também vai estar ali naquele perfil com classificação indicativa, que é algo, inclusive, muito necessário de ser observado. A gente sabe que nem sempre existe, inclusive, só fazendo um adendo, recentemente até um colégio, né, mandou para os pais uma carta alertando sobre Round Six, porque algumas crianças chegaram no colégio comentando que estavam assistindo com os pais, e ela é uma série absurdamente violenta. E aí, tem essa necessidade de observar essa questão da classificação indicativa, porque é, o- gente, é fora de cogitação. Na época da infância da gente, às vezes a gente tava na sala sozinho assistindo, do nada começava uma porradaria em Dragon Ball, e aí as mães da gente chegavam e diziam, danado de desenho é esse que você tá assistindo, você, com 5 6 anos. Então existe essa necessidade de você ter prestar atenção nessa questão da classificação indicativa. Os desenhos hoje em dia são muito pedagógicos em alguns aspectos, como foi o caso citado aí da Dora Aventureira, que ensina às crianças diversas coisas. Eu acho que Paw Patrol também ensina algumas coisas e tal. Mas na época da infância da gente era muito, muito diferente, né? Na época da infância da gente era uma outra situação completamente distinta disso. E aí eu citei alguns que eu tenho alguns sobrinhos de consideração
E aí você percebe a diferença, né, do conteúdo que era feito pra gente para o conteúdo que é feito pra eles. No aniversário de 3 anos de Davi, eu dei a ele um Senhor Cabeça de Batata, do Toy Story. E aí, a única finalidade disso foi, eu dei o presente e ficou na estante dele. Porque os pais dele colocaram ele pra assistir Toy Story e ele não gosta. Porque hoje em dia ele gosta de Paw Patrol, ele gosta desse desenho que eu não vou lembrar o nome, mas do... tipo, da nova turma do Rei Leão, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora, gente, me perdoem. Mas, Eu não sabia que tinha. eles até tem uns símbolozinhos na pata e tal, que é como se dessem superpoderes a ele. Não é poderes, mas tipo, habilidades especiais. É bem engraçadinho o desenho, mas é muito diferente, é tudo muito diferente da época da gente, né? Mas, que bom que talvez hoje em dia seja feito o Eric falou, talvez exista um cuidado maior na hora de produzir esse conteúdo e até a diferenciação, porque hoje em dia, essa semana inclusive a gente anunciou no Fast News que foi anunciada uma nova animação para adultos do Prime Video. E é lindíssima. O teaser que lançaram é lindo, muito lindo. Só que agora já tá vindo especificando, né? Que é um desenho, uma animação para adultos. Então tem tem esse cuidado na hora de produzir, né? Acho que o auge foi quando lançaram aquele filme Festa da Salsicha. Ali é pesadíssimo Lembra? aquele filme. E muitos pais levaram as crianças pra ver. Meu Deus, o trauma. Teve muita gente que denunciou o filme, denunciou o cinema, porque não avisou, né, que era uma animação adulta. Eu acho que era igual eu falei, era numa época que, tipo assim, acho que tinha Simpsons, Family Guy, e era tipo canal fechado só, que passava essas animações mais adultas. Então as pessoas não tinham tanto acesso, eu acho, né? E aí, então, você vai no cinema e tá lá, Festa da Salsicha, e é uma... O pôster já é um pouco assim, como é que fala? Talvez um pouco Não explícito. é explícito, mas já dá a entender um pouco que o negócio... A mente adulta é pervertida. Então, tipo assim, o pai olha aquilo e fala, esse filme tá muito estranho, sabe? E aí tem o cuidado de olhar antes, né? Mas não, viu que era animação, achou, é criança, vamos. E aí deu muito problema na época, eu lembro disso, porque eu ri bastante. Bom, mas eu acho que a gente já matou a pauta toda. Eu vou só fazer algo que não tava aqui no roteiro, mas daquelas séries ou desenhos animados, enfim, daquilo que a gente assistia na infância. Se vocês pudessem esquecer de algo que vocês assistiram pra assistir de novo e ter a mesma emoção de assistir pela primeira vez, o que seria pra vocês? Algum desenho, série, anime, sei lá, qualquer coisa. Avatar. Muito bom. Quando você chega assim no final da terceira temporada, que é o ápice assim, da série, você fica. Caralho. E eu fico assim, nossa, imagina. Imagina se eu pudesse rever isso, mas como se fosse a primeira vez, sem lembrar de nada. E não vai ser a mesma coisa. Eu só não digo Avatar, porque quando assisti Avatar eu já era adolescente, mas eu concordo muito com o que o Wesley falou. Porque eu assisti Avatar depois que acabou já. Aí depois de muito tempo eu peguei tudo e assisti tudo de uma vez só, sabe? Mas eu não sei, pronto. Eu tenho memória muito afetiva com Pokémon, o filme. E eu acho que eu diria ele. Kachu chora? Isso. Chorei. Eu acho que eu diria ele. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Foi a minha primeira vez no cinema, na verdade. E aí eu lembro muito disso, então eu acho que eu diria ele. Pokémon, o filme. Eu vou ser bem clubista, mas eu acho que, por ser uma criança que era muito apaixonada por Power Ranger, eu acho que eu gostaria de esquecer a primeira temporada de Power Ranger pra eu assistir e ter aquele impacto que eu tive quando eu era criança. Eu sou muito clubista com isso, velho. É sério. Eu acho que a primeira temporada de Power Rangers, né, que é Mighty Morphin, Sim. tem muito aquele perigo do saudosismo, né? Por isso que eu tô indo. Melhor temporada, não tinha melhor, mas quando você assiste, e, tipo, com o olhar crítico que a gente tem hoje, mais velho, porque não adianta. A gente fecha o olho pra muita coisa, a gente fala assim, eu vou só ignorar. É verdade. Finge que isso é verdade, né? Uhum. Mas tem muita coisa em Mighty Morphin que não dá pra deixar. Que eu assisto rindo bastante, mas não é das piadas ruins da série.
e sim das coisas toscas que acontecem. Dos Uhum. efeitos toscos porque é muito tosco. Mas não deixa de ser ruim. Né? Porque tem essa coisa do primeiro Power Rangers. É que nem eu vou trazer Doctor Who aqui no meio. Mas é que nem quando você assiste a primeira temporada lá de Doctor Who, da clássica, que é de 1960. E aí tem aquela. É tosco também, tem muita coisa tosca. Atuações que são, assim, bem características da época. Porque são atuações bem. Como que a gente fala? Caricatas? Isso, são atuações muito caricatas, né? A televisão tava começando, então eram atuações muito teatrais. Então, não dá pra você ignorar muita coisa, mas você acaba ignorando muita coisa. Né? E Power Rangers, eu acho que é assim, a primeira temporada. As Eu primeiras. fui muito pelo saudosismo mesmo, porque é muito marcante pra mim a primeira temporada de Power Ranger. Eric, na hora que Eric falou do filme do Pokémon, eu me lembrei de um filme também que me marcou muito e que talvez eu gostaria de esquecer pra eu assistir ele pela primeira vez, que é Atlantis. Que é um filme, inclusive, muito menosprezado, muito subestimado, que merecia muito ter feito mais sucesso. Mas, enfim. Nossa, mas você falou de filme aí, eu lembrei de Irmão Urso. Aí eu amo. Ah, é lindo. Não precisa. É pra chorar aqui agora, né? Falar de Irmão Urso. Pois é, É lindo, 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 lindo mesmo. muito lindo. Mas, gente, o episódio vai ficando por aqui. Eric, fala pra gente quais são as redes sociais do Banco de Séries. Ah, gente, a gente tá lá no site, né? Que é a nossa base mor, é o nosso site, bancodeséries.com.br. Lá você. Centro de comando. É lá onde a gente encontra as Zordon. A Alpha tá lá, tá todo mundo lá. bancodeséries.com.br, onde você pode inclusive marcar esse episódio como visto, ouvido e comentar lá o que é que você achou. No nosso Instagram você vai ver o @Banco de Séries Oficial. No Twitter a gente tem duas contas, o @BDS News Oficial, que é onde a gente posta as notícias e etc. E o perfil que eu sempre chamo que é de institucional, que são as coisas relacionadas à marca Banco de Séries, é o site em si, que é o @Banco de Séries. Então são dois, BDS News Oficial e o @Banco de Séries. E no Telegram é só você procurar lá Banco de Séries News, que a gente também tá lá com as notícias e tudo mais. Você pode entrar no fórum e encontrar a gente lá também. É isso aí. E não esqueça de nos acompanhar nas plataformas de streaming onde você estiver nos ouvindo, seja no Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Anchor, Apple Podcast e também no YouTube. Gente, muito obrigado. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Foi bom estar com você, brincar com você, deixar correr solto. Enfim, todas as referências de infância que você pode fazer. E agora, como toda criança que assistiu TV Cruz, nós vamos terminar de qual forma? Cruz, tchau. Cruz. Eram 3. Tchau. Cruz, tchau. É isso mesmo, porque eram 3. Desculpa, gente. Cruz, tchau. Desculpa, mas eu nem sei o que vocês estão falando. Meu Deus! Meu Deus, que pecado!